O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt. Olá, sejam bem-vindos ao MIID desta quinta-feira, hoje com a Isabel Fernandes, investigadora do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Escola de Ciências da Minho, que nos traz o tema O impacto das alterações globais nos ecossistemas aquáticos. Olá, bem-vinda aos estúdios da RUM. Antes de mais, de que forma é que as alterações climáticas e as pressões ambientais têm afetado então os ecossistemas, tendo em conta que também já fizeste um trabalho aqui muito perto, no Parque Peneda Gerês? Muito obrigada pelo convite. As alterações globais têm uma série de impactos e incluem muitas coisas. No meu trabalho em particular, eu tenho focado nas questões relacionadas com alterações de temperatura, nomeadamente com aquecimento, mas também com outras questões que podem estar um bocadinho relacionadas e que podem interagir, nomeadamente o excesso de nutrientes nas águas, causados pelo uso de fertilizantes nos solos, mas também outras questões relacionadas com alterações de biodiversidade que se incluem nestas alterações globais. A maior parte dos nossos trabalhos têm sido feitos aqui na região, no Minho, em particular nas bacias do Ave e do Cávado, por isso eu penso que podem ter realmente importância para as populações aqui da região. E o que é que faz para as pessoas perceberem o excesso de nutrientes nas águas? Há uns anos largos já, havia realmente uma preocupação muito grande com esta problemática. O excesso de nutrientes provoca uma série de coisas. Aquela que realmente as pessoas talvez se apercebam mais e que saem mais nas notícias tem a ver com os booms de algas, que acontecem muitas vezes no verão e que provocam uma série de problemas, não é? Muitas delas porque às vezes produzem até toxinas e às vezes as pessoas até nem podem depois ir para as águas e tudo mais e aproveitar, mas têm outros problemas associados, como, por exemplo, a diminuição do oxigênio nas águas, que depois afetam os outros organismos que vivem lá, peixes, etc. Isso é aquilo que normalmente acaba por estar um bocadinho mais falado e que as pessoas conhecem mais. Mas há outras questões em relação a isso também, porque há organismos, nomeadamente aqueles com os quais eu trabalho, que são micro-organismos, são organismos muito pequeninos, que incluem fungos e bactérias, que utilizam esses nutrientes para crescer e tudo mais. E, portanto, quando nós temos excesso destes nutrientes, este excesso de nutrientes pode afetar a atividade e a diversidade destes organismos que desempenham um papel muito importante nos ecossistemas. E que problemas então é que pode criar nestes ecossistemas? Estamos a falar aqui tanto da parte mais aquática, não é? Da parte da água, mas também de alguns animaizinhos que possam estar por lá. Sim, exatamente. Por exemplo, um dos trabalhos que nós fizemos foi tentar perceber de que forma é que, então, este excesso de concentração de nutrientes, aliado ao aumento da temperatura das águas, de que forma é que poderia afetar estes micro-organismos e o processo que eles levam a cabo. Este processo que nós estudamos é um processo que é muito importante nos ecossistemas de água doce, nomeadamente naqueles que nós trabalhamos mais, que são os ribeiros. Porquê? Porque é um processo de decomposição de matéria orgânica. Ou seja, os ribeiros, que são muito pequeninos, normalmente têm vegetação à volta. E essa vegetação provoca o ensombramento, não é, do ribeiro. E por isso há poucos organismos, o que nós chamamos os produtores primários. O que é isto? São os organismos que utilizam a luz do sol, ou seja, por exemplo, as plantas, não é? Mas aqui nos ribeiros estamos a falar de outros, que utilizam a luz do sol, fazem fotossíntese e crescem. E esses organismos servem de alimento para outros insetos, peixes, etc. Nestes ribeiros mais pequeninos, o que acontece é que, como existe muita sombra, esses organismos não têm a capacidade de crescer tão bem. Então, os recursos basais dos alimentos para os organismos nessas zonas são, muitas vezes, as folhas e pequenos galhos que caem da vegetação à volta dos ribeiros. Ou seja, essas folhas caem nos ribeiros, vão ser, então, colonizadas por os tais micro-organismos, nomeadamente os fungos aqui desempenham um papel muito importante, e não só esses micro-organismos, mas também outros organismos, como, por exemplo, algumas larvas de insetos, alimentam-se dessas folhas, não é? E, no fundo, são a base da cadeia alimentar, que nós chamamos dependente de detritos orgânicos. O que é que acontece, então, com o excesso de nutrientes aqui e esse trabalho em particular? Nós estudamos só a parte dos micro-organismos. E o que nós verificamos é que, realmente, os micro-organismos, neste processo de decomposição, eles são muito estimulados, ou seja, a sua atividade aumenta bastante, se eles tiverem mais nutrientes na água. Porquê é que isto é importante?
porque o processo anda mais depressa, este material desaparece mais rapidamente do sistema e pode haver uma diminuição tão grande deste recurso que depois outros organismos deixam de ter alimento. E isto pode ser crítico para os outros organismos. Nós introduzimos aqui ainda o fator temperatura porque é algo que está muito falado hoje em dia e ao qual já quase ninguém consegue escapar a este tema. E a verdade é que o que nós verificamos nesse trabalho também é que quando os organismos estavam então a uma temperatura ambiente, digamos assim, aquela que é agora comum, eles tinham então este estímulo muito grande quando estavam expostos a este excesso de nutrientes, mas quando nós lhes, para além disso, os colocamos a uma temperatura mais elevada, eles aumentavam ainda mais a sua atividade e conseguiam atingir atividades máximas expostos a uma concentração de nutrientes mais baixinha. Porquê que isto é importante? Porque isto indica que os nossos ribeiros, que hoje em dia, digamos, são ribeiros considerados não poluídos por excesso de nutrientes, com este aumento da temperatura, podem os organismos atingir atividades tão elevadas que este processo de composição ocorre de forma muito, muito rápida. Ou seja, e esta diminuição de alimento pode ser muito complicada para todos os outros organismos que dependem destas folhas como fonte de alimento. Só para ver se percebi, então, temos organismos que no fundo podem crescer em demasia e isso provocar problemas, é isso? Não é o crescer em demasia, eles crescem muito mais rápido do que crescem atualmente, imagino, porque estão expostos a este excesso de nutrientes e elevadas temperaturas, e então se este processo acontecer, este processo de decomposição de matéria orgânica acontecer muito rápido, ou seja, se este primeiro grupo de organismos que começam por decompor este material, se este processo for muito, muito rápido, no fundo o que acontece é que, em vez de se calhar estes recursos estarem disponíveis durante 3 ou 4 ou 5 meses nos ribeiros, só vão estar disponíveis 2 ou 3 meses. E aqueles organismos que só apareceriam, ou que só normalmente têm os seus ciclos de vida mais para a frente, deixam de ter alimento para se alimentar e isto pode ser crítico. Podemos quase que concluir que estas alterações climáticas podem ter efeitos preocupantes para o futuro? Sim, estas alterações são preocupantes por várias razões. Não só porque isto pode promover esta falta de alimento, mas por outra questão que tem a ver com o seguinte, que é estes micro-organismos, quando decompõem esta matéria orgânica, libertam dióxido de carbono, que é um gás conhecido como efeito estufa. E, ou seja, este processo existe num certo equilíbrio, porque nós temos os micro-organismos que o decompõem e outros animais que se alimentam também deste material, mas se de repente estes animais deixam de ter acesso e toda esta matéria é decomposta e libertada, grande parte sobre a forma de CO2, pode aumentar ainda mais, e alguns estudos que trabalham nisso mesmo, pode aumentar ainda mais a concentração de CO2 libertada para a atmosfera, que depois acaba por ter impactos globais naquilo que é o aquecimento global. Mas já conseguiram perceber, por exemplo, aqui no norte do país, quais são talvez os animais ou plantas também mais afetados por estas problemáticas? Recordo-me que no início da entrevista estavas a falar, por exemplo, da utilização de fertilizantes, que pode também ter aqui um papel nesta parte de afetar os animais e todas as plantas. Sim, a questão dos fertilizantes, a verdade é que, apesar da União Europeia já ter lançado uma série de leis para controlar o uso de fertilizantes, e acho que a primeira, salvo erro, foi nos anos 90, a verdade é que, por necessidade humana, porque nós precisamos de alimentos, são ainda utilizados uma quantidade muito grande de fertilizantes. O que é que acontece com estes fertilizantes? As plantas não têm a capacidade de utilizar todos os fertilizantes que são colocados nos solos. E aqui as alterações climáticas podem ter um papel muito preponderante de interação com esta questão do excesso de nutrientes. Porquê? Porque o que acontece, há duas formas em que isto pode interagir. Por um lado, esta questão da seca, e nós estamos neste momento, apesar de estarmos apenas agora a entrar na primavera, já estamos a falar em seca, e em 2017 tivemos um ano terrível de seca cá em Portugal. A verdade é que estes períodos de seca fazem com que a água dos nossos corpos de água, quer dos ribeiros, das albufeiras, evapore. O que quer dizer que os nutrientes que nós temos nessas águas ficam mais concentradinhos, ou seja, ficam proporcionalmente em maior quantidade. Por outro lado, períodos também de, por exemplo, de chuva muito forte, também podem promover o que nós chamamos a lixiviação destes compostos, ou seja, as águas arrastam estes fertilizantes dos solos e, portanto, quer nós tenhamos períodos de seca, quer nós
tenhamos períodos, digamos, extremos de chuva, ambas as situações podem levar a um aumento dos nutrientes nos nossos rios e ribeiros. E por isso é que é tão importante nós tentarmos perceber estes impactos das alterações climáticas, também com esta questão dos excessos de nutrientes e depois com outras, como, por exemplo, o aumento potencial da temperatura, que potencialmente vamos vir a observar nas próximas décadas. Isto também pode significar uma evolução da espécie ou, por exemplo, uma propagação de doenças, mesmo também, se calhar, para o ser humano? Em termos de propagação de doenças, isso é algo que pode efetivamente acontecer. Sobretudo, aquilo que pode acontecer e que nós ainda não temos dados suficientes para prever é como é que estes impactos vão afetar as comunidades. Ou seja, nós temos trabalhado muito na questão da função que elas desempenham, ou seja, da atividade destas comunidades e o processo de composição, destes materiais e tudo mais, mas a verdade é que ainda temos pouco conhecimento, ou seja, nós sabemos que há espécies que são um pouco mais sensíveis, mas não sabemos exatamente, quando todas estas coisas acontecem ao mesmo tempo, o que é que irá acontecer. Será que nós vamos ter uma perda muito grande de diversidade? Será que nós vamos apenas ter uma substituição de espécies que são mais sensíveis por outras que são mais tolerantes? Será que estas espécies mais tolerantes têm a capacidade de ter a mesma atividade que as outras e então estes processos vão se manter equilibrados? São coisas que ainda não sabemos. No que diz respeito à temperatura, a maior parte dos trabalhos acabam por ser feitos em laboratório, por uma questão prática de que não conseguimos aquecer os ribeiros, mas aquilo que nós temos tentado fazer para estudar então estes impactos da temperatura é criar colaborações, e nós tivemos a sorte de colaborar com um grupo que está a trabalhar na Islândia, em que eles têm lá na Islândia há lá um local que tem vindo a ser estudado nos últimos 10, 15 anos, em que tem uma série de ribeiros que são muito semelhantes na sua composição, mas que por influência geotérmica variam muito de temperatura e variam muito. Estamos a falar que num espaço de 2 km temos cerca de 20 ribeiros que alguns estão a 5 graus e outros vão até aos 25 graus. E, portanto, esse local é um local ótimo para nós tentarmos perceber, porque essas comunidades já estão expostas a essas temperaturas já há centenas, talvez milhares de anos, e é um local ótimo para nós estudarmos no seu meio natural quão diferentes são estas comunidades, para tentar percebermos no futuro, se tivermos realmente este aquecimento, o que é que poderá acontecer. Que espécies é que poderão ser mais sensíveis, quais são aquelas que são as mais tolerantes, elas mantêm ou não o funcionamento. Será então o próximo passo. Sobre o trabalho dito de laboratório, o que é que vocês fazem ao certo, tendo em conta também que estudam então o DNA destes micro-organismos? Explica-nos um bocadinho como é que é o trabalho de laboratório no CBMA. Portanto, esta parte do trabalho ligado ao DNA vem muito pelo facto de, precisamente porque trabalhamos com micro-organismos, ou seja, são organismos muito pequeninos que nós não conseguimos ver, não é? A não ser a olho nu. E por outra questão, que é a identificação destes micro-organismos, de forma tradicional, é feita por análise da morfologia, ou seja, da forma de uma estrutura que eles produzem, que são os esporos. Ou seja, estes micro-organismos, quando eles se reproduzem, eles produzem umas estruturas, às quais nós chamamos esporos, e que têm formas diferentes. E é a partir da análise dessas formas diferentes que nós percebemos e contamos esta é a espécie A, esta é a espécie B, esta é a espécie C. O que é que acontece? É que este processo de reprodução destes micro-organismos é muito sensível a stresses. E quando eles não estão nas suas condições ótimas, é uma das primeiras coisas que eles ficam inibidos. E o que é que acontece? Se eles estão inibidos e não produzem estes esporos, nós não conseguimos saber se eles lá estão ou não. Como é que nós fazemos isto? Há uma coisa que nós chamamos barcodes, ou seja, os códigos de barras, que é uma região do DNA que é única para aquela espécie, e que se aquele código de barras aparecer no nosso DNA, nós sabemos que aquela espécie está presente naquela comunidade. Em termos do trabalho mesmo de laboratório, nós temos diferentes abordagens. Muitas vezes o que nós fazemos é trazer as comunidades de rios, comunidades naturais, trazer para o laboratório, ou seja, temos folhas que levamos para o rio, colocamos as folhas no rio, elas vão ser naturalmente colonizadas por estes micro-organismos e depois nós trazemos as folhas de novo para o laboratório e expomos a uma série de estressores, que pode ser diferentes níveis de temperatura, pode ser diferentes concentrações de nutrientes. A temperatura pode ser no máximo qual?
Aquilo que nós tentamos fazer no laboratório é sempre mimetizar aquilo que é esperado de acordo com os relatórios do painel intergovernamental para as alterações climáticas, que a cada 4 ou 5 anos lançam um novo relatório com as novas previsões de alterações climáticas, digamos assim, que não inclui só a temperatura, mas outras. Normalmente os nossos trabalhos vão até aos 4 graus, porque é aquela previsão até ao final do século que está mais ou menos estipulada. Mas, por exemplo, num outro trabalho que nós tivemos a oportunidade de fazer neste inverno passado em Inglaterra, em colaboração, nós fomos até aos 8 graus. Porquê? Porque, por exemplo, sabe-se que apesar da temperatura média global, apesar de que essa temperatura possa aumentar até aos 4 graus, há determinadas regiões do planeta que podem aumentar muito mais. E uma delas é, por exemplo, a zona dos polos, que pode realmente sofrer um aumento de temperatura ainda superior à média global e que pode ir até aos 8, alguns cenários um bocadinho mais pessimistas, pode ir até aos 12 graus, o que é tremendo. Mas no laboratório é isso que nós tentamos fazer, mimetizar ao máximo aquilo que são as previsões e às vezes ir um bocadinho acima, porque aquilo que nós sabemos é que não só os valores médios são muito importantes, mas há uma coisa que agora se fala muito, que são os fenómenos extremos. Se no futuro realmente o valor médio aumentar até aos 4 graus, a verdade é que nós podemos ter picos de ondas de calor que podem ser muito mais elevadas que isso. Falando do trabalho, agora qual será o próximo passo? Tendo em conta que há pouco aquilo que nos dava a entender é que realmente passa aqui por perceber de que forma é que, quando as águas aquecem, que efeito é que tem. É este o próximo passo desta investigação? Sim, nós neste momento temos um projeto que começou o ano passado a decorrer no nosso laboratório, que se chama Stream Eco, que para além das questões de temperatura inclui também as questões de seca, que são cada vez mais comuns, infelizmente, no nosso país, e Portugal prevê-se que seja bastante afetado por estas questões de seca no futuro também, e a questão também dos nutrientes, e por isso nós estamos a tentar estudar todas estas questões ao mesmo tempo, incluindo um outro fator, que é o fator das alterações da biodiversidade. Portanto, nós queremos perceber se comunidades mais diversas são capazes de ser mais resilientes a estas alterações, o que é que poderá acontecer quando nós perdemos espécies e elas são expostas a todos estes stresses, e penso que o futuro vai muito por aí, vai por não só estudar os impactos de todos estes stresses isoladamente, mas estudá-los em combinação, porque nós sabemos que estes stresses não ocorrem isoladamente, mas que ocorrem em conjunto. Por isso, nós só conseguiremos ter previsões com mais segurança se efetivamente tivermos um conhecimento sólido de como é que as comunidades resistem a estes impactos quando eles ocorrem todos juntos. Muito bem. Muito obrigada, Isabel, pela sua presença aqui no MID. Obrigada. Quanto a nós regressamos na próxima semana com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá. O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt.